Boa noite, Olá, Nath. boa noite. Tava aqui enrolando, Tudo pessoal. bem? Tudo bem, e Prazer um pouquinho. você? Tudo. Tava na outra live, daí tive que Imaginei. Eu vi que você pedir tinha lá. marcado. Aí eu falei, Aham. vou dar um tempinho aqui pra esperar você chegar. Isso aí. E deu tudo certo na outra live? Foi muito bom. Era eu, um médico e uma psicóloga para Eu falarmos vi. sobre as dores em tempos de epidemia. Ai, que Foi bem lindo. promissor. Nesse, Poxa, nessa integração das áreas do ser humano, né, do aham, físico, da mente e do espírito, que que bacana. são Ai, um assunto áreas que me interessa muito. que é a nossa essência, né? Se uma não vai bem, as outras também não vão bem. E se uma Exatamente. vai bem, é tudo integrado. Tudo um conjunto, né? Tem tudo a ver com o que a Verdade. gente também vai falar aqui na nossa live, né? Sobre o Ah, Laudato. sim. É, Então, Laudato Si eu já pensei. está aqui. Ah, já tá aí. Ah, você tem o livro, que legal. É, Deixa eu dar uma olhadinha. sai com o brasão Uau, do Papa ali. que bacana. Né? Gente, eu Lá acho que eu vem vou desativar responder. os comentários, senão vai ficar realmente na frente dele. Eu tinha combinado com o pessoal antes de você chegar que a gente ia deixar o título fixado e para isso precisaria do comentário, mas aí ele vai ficar no seu rosto, é melhor desativar. A gente fica assim mesmo. Certo. Deu uma Bom, ajeitada. olha, você tem o São Francisco ali, uma estatuetinha. É uma imagem de Ai, gesso. uma imagem. Tem uma Nossa, que pombinha. lindo. Ah, Tem nos pés uma pomba também. Duas pombas. E uhum. tem umas que vem com um lobo, né? O lobo de Gúbio. Sim, Mas sim. essa aqui, eu ganhei lá de São Paulo, da Toca de Assis, que é uma comunidade de franciscanos, uma comunidade nova, Poxa, que nossa, não vive conhecia. radicalmente o carisma de São Francisco de Assis. Que trabalham nas ruas, cuidando de mendigos, né? Que Então, bacana. Eu não conhecia essa comunidade. Então, padre, eu pensei em a gente começar com a oração de São Francisco, que aí ah, acho que já sim, a gente já coloca todo mundo na sintonia franciscana. O que que você acha? perfeito. Inclusive, ela É? está aqui na Laudato Si, Sim. a oração de São Francisco. O Papa colocou várias orações que São Francisco compôs, né? Como o hino das Uhum. criaturas, mas agora eu não sei bem onde está aqui a oração. Mas a gente vê aqui e reza. Vamos iniciar com a oração de São Francisco, Uhum. então. Então só deixa eu procurar aqui, porque realmente eu, assim, decoro, posso me perder. Sei. Mas é uma oração linda, maravilhosa, né? Uma oração universal. Maravilhosa mesmo. E ela Engloba tem tudo várias ali, né? canções também que ela foi feita melodias em cima dela. Tem várias Uhum. canções. Então, O senhor quer puxar a oração? sim, você tem ela aí? Ah, eu Ou... já canto bastante ela, eu já meio que decorei. Então tá. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Amém. Muito linda, Ah, maravilhosa. eu amo, é maravilhosa. Muito obrigada
por ter aceito o nosso convite, de estar aqui com o MOV essa noite. Imagino que o senhor esteja meio cansado, né, de estar emendando a live, mas a Ah, gente espera então que seja uma live maravilhosa para todos nós. com certeza. E agradeço o convite, também conhecer o MOVE, né? Uhum. Eu gostaria de saber um pouco o que é o MOVE também. Você poderia... Claro. O que é É, um o movimento? MOVE é uma organização espírita formada por pessoas de várias localidades do Brasil e fora. A gente tem alguns amigos em Portugal. E a gente tem como base a questão da ética animal espírita, voltada para a doutrina espírita, mas sempre com o pilar da comunicação não violenta. Então a gente nasceu assim de um certo incômodo em ver tantos companheiros espíritas, não espíritas, mas que eram veganos e tratavam pessoas não veganas, né, com certa violência, até imposição, né, da cultura, e a gente não se alegrava muito disso, então criamos essa organização para que a gente conseguisse difundir a verdade, né, do veganismo, da questão do consumo consciente, mas sem usar de violência, né, porque a gente está cultuando a paz para todas as criaturas e não faz sentido cultuar a paz se a gente for violento contra os seres humanos que pensam diferente de nós, né? Então, a gente Sim. tem essa pegada e a gente trabalha muito com a questão das mídias sociais, né? Não temos uma sede fixa, porque cada um é de uma localidade. Então, a gente acaba trabalhando bastante com o Instagram, com o YouTube, com o Facebook. Nós temos um site. E dentro do site, assim, é até uma coisa interessante, porque o site nasceu através de um catálogo de referências. Porque como a gente tem várias obras dentro da doutrina espírita, desde a codificação com Allan Kardec, e obras do Chico Xavier, né, que são um pouco mais contemporâneas, a gente pensou em fazer uma varredura para ver quais livros assim teriam citações diretas sobre essa questão da nossa consciência em relação às outras criaturas e à natureza, nossa responsabilidade ética. E aí daqui surgiu 185 referências por enquanto, porque estamos ainda em construção desse catálogo, e são referências bem contundentes assim sobre isso que ajudam muito a gente conseguir entrar nos espaços espíritas com uma certa credibilidade, porque a gente tem a referência doutrinária. E então aí alguns expositores, alguns dirigentes já conseguem aceitar um pouco melhor, porque entendem que a gente tem embasamento dentro da doutrina espírita, né? Então é mais ou menos isso, assim, tem bastante frente de trabalho, né? As lives aqui, a Move Lives é uma das frentes de trabalho que eu sou responsável aqui, e a gente sempre tenta convidar pessoas de fora, pessoas do próprio Move, para a gente conversar. É mais ou menos isso. Sinto muito honrado pelo convite. Nós que agradecemos. Então, assim, para começar, acho que seria interessante você fazer uma apresentação, assim, a gente não tem ainda muita facilidade, eu acho, então até que a gente conversou ontem por telefone, né, eu tirei algumas dúvidas que eu tinha sobre catolicismo, né, porque eu já nasci praticamente espírita, então eu não sabia direito algumas coisas, né, e fui pesquisar para ter as coisas na ponta da língua. E aí eu queria saber, assim, qual é a paróquia, né? Que a paróquia é a igreja onde o senhor atua. Qual é o ambiente em que o senhor atua? Como que é a vivência de você ser um padre que tem esse pensamento da ética animal, né? Como é que é a vivência ali das festividades, dentro do movimento do catolicismo? E se você encontrou alguma barreira, assim, contar um pouquinho da sua vida e como tem sido essa relação, assim, com os animais na sua vida, para começar. Falar assim, então, mais do tempo de padre, no caso, né? Isso, Bom, então eu sou padre relativamente há pouco tempo, 5 anos. Eu tenho 50 anos, né? Então a gente chama de vocação adulta, no caso. Mas comigo foi um pouco diferente, é que eu entrei jovem para o seminário, então dei uma parada, fui ser professor de história, de ensino religioso, de geografia, em escola pública. Depois voltou novamente o desejo de ser padre, voltei já com mais de 40 anos, né? Então, já voltei com esta carga, com esta característica da valorização das demais criaturas, dos demais seres. E sabe que me despertou muito isso foi na escola, porque na escola
todo o tempo trabalhava a questão da... Vai faltar água, a água está acabando, o rio está morrendo, vamos lá dar um abraço no rio, vamos jogar levinos lá no rio porque não tem mais peixe, né? Então, ali eu fui vendo que é importante o cuidado da criação. E veganismo eu nem ouvia falar ainda, porque não tinha mesmo. Só tinha vegetarianismo. Eu sei que tinha uma revista lá que vinha para a escola que era vegetarianismo. Aí vinha receitas de pratos vegetarianos. Então, aos poucos ali eu fui num processo de desligamento total do consumo de carne. Embora eu nunca fui um carnívoro, comi um pedacinho só e pronto, para agradar as pessoas, assim, para conviver socialmente. Mas eu nunca fiz um churrasco na vida e nunca comprei carne na vida. Isso eu tenho muito orgulho de dizer, né? Para mim é um troféu. Então, mas aí a gente vai aprofundando, vai pesquisando, vai lendo. Aí veio esses documentários, né? Que eu nunca vi nenhum, porque eu não tenho estrutura, digamos, para ver. Mas fotos a gente vê. Então aquilo foi... Poxa vida, que mundo é esse? Que é isso? Né? Então eu fui também tendo contato com pessoas assim. Hoje eu tenho muitos amigos assim, veganos e veganas que a gente conversa muito, mesmo virtualmente, a maioria não conheço pessoalmente, porque são de outros estados, né? Então esse radicalismo que você falou aí, né? É muito importante esse trabalho de vocês, porque eu mesmo me senti assim um pouco... Tive experiências desagradáveis, porque uma vez uma pessoa me abordou, né, que se dizia vegana, né, aí perguntou para mim se eu era vegano ou vegetariano. Aí eu disse, olha, como a gente tem que fazer muitas visitas nas casas, as pessoas querem que a gente coma, né, o que eles oferecem, eles preparam com carinho aquilo. Claro que eu já digo antes que carne eu não como, né, eu já chego na paróquia, não me convidem para churrasco. Me convidem para uma sopa de legumes, para qualquer coisa, para um arroz e feijão. Então as pessoas já sabem. Mas elas fazem lá um bolinho, um bolo que tem ovo, que tem leite. Né? Eu não vou dizer que não, né? Então eu disse sim para ela, que tem essas situações assim que eu não consigo ser vegano 100%. Daí ela já me bloqueou. Me bloqueou na hora, eu fui bloqueado, assim, na hora, né? Então essa intolerância é terrível. E impede que a gente se aproxime das pessoas e possa transformar, né? Bom, daí eu tive... Você me perguntou sobre festas, né? Bom, no primeiro ano de padre, eu fiquei numa paróquia em que havia 20 comunidades e todas elas tinham festa. Mas eu era, tipo, um vigário auxiliar, então eu, graças a Deus, não me envolvia nas reuniões para preparar. Eu confesso que não gosto dessa parte. Não gosto. Né? E até um colega meu brincou comigo esses dias. Deve ter sido uma profecia tua, porque agora ninguém mais faz festa, ninguém mais pode fazer churrasco nas paróquias. Então, agora que eu torcia por isso, para que chegasse um dia, não dessa maneira, né? Porque a gente sabe que se passar isso, vão querer voltar a fazer, né? Então depois eu fui para uma paróquia, daí era o pároco, era só eu, e eu tinha que conviver com isso daí. Para mim era muito, daí eram 3 comunidades. Aí tinha 3 festas. Para mim era muito sofrido. Não, eu até gosto, sim, a missa solene, né, um montão de pessoas, crianças, né? Mas essa hora do almoço ali era muito difícil para mim. Era muito sofrido. Aí nas reuniões, né? Aí vem lá, que tipo de carne vamos colocar? De gado, tem que ter de porco, tem que ter frango. Né? Outras vezes eu queria fazer galinhada. E eu ali, né? Tem que ter muita resiliência. Mas a gente vai comprar o boi? Vamos pegar um bem novinho que a carne é bem macia.
Eita. É nesse nível, né? É nesse nível, assim, aí eu conversava o que tinha que conversar e daí eu dizia, pedia licença. Agora eu vou me retirar e vocês decidam isso. Vocês decidam isso aí. Mas eu colocava assim, ó, vamos botar bastante salada, que isso é saudável. Salada, vamos, 5, 6 tipos de salada é a coisa mais linda, aqueles pratos coloridos. Isso é só comer carne e maionese, isso aí as pessoas, quantas vezes ficam doentes aí, que dá 40 ou 30, vão para o hospital, né, que deu uma digestão, né, e aí o pessoal foi colocando mais salada. Eu dizia, a carne é muito cara, então vou colocando mais salada, diminui a carne, daí o preço fica menor. Boa. Mas lá no fundo era outra, né? Eu pensava, já que eu não podia tirar, diminuir, né? E fui assim, nessa linha. Uhum. Um fato interessante é que uma vez um senhor veio lá, ele disse, eu vou dar uma ovelha para a paróquia para matar na festa. Quê? Ele ia dar uma ovelha para matar na festa. Aí eu disse para ele assim, não, é o seguinte, o senhor dá a ovelha para mim. Aqui ele teve assim, que Deus falou para ele que ele tinha que dar uma ovelha para a festa. Eu acho que Deus quis dizer para o Senhor, dá para mim, dá para o padre a ovelha, e eu vou cuidar dela como minha filha. Né? Aí ele trouxe ela num Fuca, coitadinha, amarrada, toda judiada, a orelha já está toda picotada, a orelha, num pânico. Aí mandei fazer uma casinha para ela, coloquei lá. Só que ela estava assim, uns 15 dias sem comer nada. Eu fiquei Meu preocupado. Deus. Uns 15 dias sem comer. Aí eu falei pro dono, né? Alguém falou, é saudade do dono. Aí o antigo dono veio lá e deu um pasto para ela e ela começou a comer de novo. Olha, igual cachorro, né? E daí ele disse, a saudade de mim. As pessoas têm a experiência, mesmo assim, o matar, né? Eu não entendo Exato. isso aí. Vê que o animal tem carinho, o animal deixa de comer por amor a ele, pelo apego, pelo afeto, a quem lhe maltrata. Uhum. Só que aí apareceu uma amiga que ela resgata animais de abate e ela tem um sítio muito grande e lá tinha outras ovelhas e daí como eu vi que ela estava muito sozinha ali presa, eu resolvi doar essa ovelha. Paguei o transporte, levou lá. Qual não foi a surpresa? 15 dias depois ela deu à luz a uma outra ovelhinha. A coisinha Ah, mais linda, a coisinha mais linda do mundo. hum. Ela daí todo dia me mandava fotos e vídeos da Lucy. A Lucy é a Ah, ovelhinha. E Masha é o nome que a outra ganhou. E ela custou a se acostumar. Depois de muitos meses, ela conseguia acariciar a Masha. Porque teve uma vida toda de agressões, de traumas, né? A outra uhum. não, a outra já brincava e pulava e fazia arte lá com as galinhas, com os gansos, né? Tem os vídeos ali. E aí eu fazia um vídeo, eu fazia um texto, cada vídeo que eu recebia, eu fazia um texto, falando como se fosse a Lucy, né? Eu sou a Lucy, eu fui salva de um Ai, matadouro, eu estou aqui vivendo feliz, agradeço a tia Renata que me acolheu, que me dá carinho, que me dá amor, que deu uma vida como Deus quis e planejou para mim. Fui, fui colocando ela. Agora ela já deve estar bem grande, isso faz uns 2 anos. E aqui, nessa paróquia que eu estou, em Campo Bom, paróquia Santa Terezinha, do Menino Jesus, nós temos 9 comunidades, então 9 festas. Né? E, graças a Deus, não me envolvo também, porque eu não sou o pároco, eu não sou o administrador. Mas, uhum. lamento, né? Eu propunha lá até que a gente fizesse, tá, faz lá churrasco lá, mas faz um outro buffet de vegano, vegetariano, para quem optar, para
ter mais opções. Eu tinha até pensado no banquete da vida. Aquele seria o banquete da vida. Ou o banquete de São Francisco. Ah, que Mas lindo. isso eu só consegui fazer no meu terceiro ano de padre, quando eu organizei um banquete aqui em Campo Bom, que tem um restaurante chinês aqui, que é vegano e vegetariano. E fiz para 110 pessoas, que é o espaço comportava. Só que o chinês aqui, ele não fala português quase. Eu queria totalmente vegano. Mas daí, quando eu cheguei no dia, tinha alguns pratos que tinham ovos e leite, sabe? Pouquíssimos. Mas tinha mais de 50 variedades de alimento. Então, Caramba, todo mundo adorou, todo mundo gostou. que O que lindo. diz, um disse que não gostou. Ele serviu 3 vezes, 3 montanhas, e não gostou. Sabe aquela resistência ainda, né? Aquela Tem sempre um do resistência. contra. Uhum. E, e então, aqui, o que eu digo quando eu chego numa paróquia que ninguém me conhece? Olha, eu vou com prazer na casa de vocês, mas não me façam churrasco. Com toda a caridade, com todo o carinho, eu não como carne. Por compaixão aos animais. Então, todo mundo assim acolhe bem. As pessoas... Aqui que é uma paróquia grande, para nós aqui é uma realidade grande, tem 60 mil pessoas, né? Então, tem muitos veganos já. Aqui na cidade tem 3 restaurantes veganos e tem lancherias também. Então, as pessoas trazem aqui bolo vegano. Trazem receitas, pastéis veganos. Quando tem alguma confraternização, sempre alguém traz pastel de milho, pastel de brócolis com cenoura. Ai, que Então, delícia. o pessoal... Porque muitos já estão assim, já eram antes de eu chegar, e outros para agradar a gente, porque gostam da gente, né? Então, é esse carinho. E... Então, aqui eu vivo tranquilo, eu vivo feliz. Só que tenho que conviver ainda. Embora eu não participo de festas. Os meus colegas, eu moro com mais 2 colegas padres, né? Eles são carnívoros, né? Mas eles me respeitam muito. Inclusive, na quaresma, fizemos um propósito, não partiu de mim, não comemos carne. Olha. Quer dizer, às vezes teve um peixe ali, né? Às vezes. Mas teve um propósito de não comer, porque há muitos pensam que não é carne, né? Uhum, Então, é. eu achei bonito esse gesto, porque eu não partiu de mim. E tem um meu colega que veio há pouco tempo para cá, é o padre Lucimar, que ele é cozinheiro. Ele tem o dom para culinária e ele tem feito pratos veganos. Que lindo. Sábado ele fez uma sopa de legumes. Ah, E ele disse que adorou. Está se surpreendendo com a culinária de como é gostoso também essa opção. O paladar uhum, também é bom. Então a convivência é muito boa nesse sentido, de respeito mútuo que nós temos, né? uhum, Então eu não posso me queixar nesse sentido, só posso elogiar. uhum. E claro que a Não. gente, quando tem reuniões do clero, que daí são 100 padres, né? E geralmente tem churrasco depois, Nossa. eu vou na missa e pego e vou embora. Vou no restaurante vegano que tem ali perto, né? Então, não aceito. Quer dizer, ninguém me repreende porque já sabe que não fico ali. No começo eu até ficava, sabe? Comia uma Uhum, salada, assim, mas não me fazia bem, o ambiente não me fazia bem. Assim. uhum. Entendo. Mas, em geral, muito respeito, muita acolhida. Muitas famílias que adotaram o vegetarianismo também. Olha, que legal. Porque, assim, vegano, a gente não tem um mercado com produtos veganos, né? Não tem tantas opções como tem em São Paulo, como tem em Brasília, Belo Horizonte.
Bom, em Brasília eu fiquei encantado com os restaurantes. Tem Eu já fui lá. linguiça, tem feijoada, tem peixinho da horta, tem a coxinha de jaca, que agora aqui também tá chegando bastante. Mas eu ficava abismado. Eu cheguei aí 3 anos seguidos em Brasília só para ir naqueles restaurantes. Não. Faz bem, o apetite natural, Uhum. e outros lá, né? Conheci lá pessoas, fiz amigos. Então, eu não posso me queixar nessa questão, assim, eu não sofro repreensões, não, punições também não. Brincadeiras, assim, né? Não é brincadeira que não tem muita importância. Uhum. Padre, você acha que o seu sermão, ele, de alguma forma, depois que você ficou esse tempo, né, na paróquia, que você está há 5 anos, você acha que você consegue ter abertura para falar sobre as interpretações, mostrar uma outra visão, às vezes, de um versículo, outro que pode ter uma tendência a validar o consumo? Você tem notado alguma diferença? Bom, às vezes eu, eu toco no assunto quando a leitura traz esse assunto, Uhum, né? Porque ontem era um dia que não tinha leitura nesse sentido, então eu uhum, não podia tocar nisso, né? E toco com muita sutileza, né? Sendo muito fiel ao que está dizendo a leitura e o que os documentos da igreja também dizem. uhum. É porque a gente sofre, há calúnias, há difamações. Isso existe. Nessa paróquia antiga que eu estava lá, só porque eu propus assim um banquete vegano, tendo churrasco igual, me parece que espalharam ali pela redondeza que eu dizia que quem comia carne ia para o inferno, Eita, né? nossa. Então, isso é uma calúnia muito séria, é uma difamação muito séria, né? Muito séria. Isso nunca ocorreu, nunca. Agora, outra coisa que aconteceu, um dia no encontro, lá tinha seminaristas lá, que eu não conhecia realmente, e outras pessoas. Aí, quem é aquele padre? É o padre, aquele padre Paulo César, é aquele que proibiu a paróquia de comer carne. Nossa. Então, sabe, calúnias, difamações, mentiras, né? Isso, cada um aumenta quem ouve um conto aumenta um ponto, né? Uhum. Então isso circula por aí, circula, mas isso é uma inverdade, porque eu não tenho poder para isso. É. Que pena que eu não tenho, mas eu não tenho poder para isso, né? Eu só lamento que não tenho poder, né? E então, nas missas, por exemplo, um dia veio a leitura do primeiro capítulo de Daniel. O rei da Babilônia, Uhum. Nabucodonosor, Uhum. mandou recolher 4 jovens israelitas, jovens, bonitos, fortes e inteligentes, para serem preparados para trabalhar no palácio, porque ele tinha dominado Israel. Aí, quando o povo domina o outro, eles pegam os melhores para serem funcionários, né, reais também, aliados. E aí foi Daniel, Sidraque, Misaque, né, uns nomes ali bem difíceis de soletrar. Então, só que o rei, e tinha outros de outros povos também que foram recolhidos, né? Esse é o primeiro capítulo de Daniel. Aí o rei disse: preparem esses jovens com a minha alimentação, com o meu cardápio. Uhum. Não dizia carne, mas a gente sabe que os reis se banqueteavam de carne, né? Basta olhar os filmes aí, que tem aqueles pernil assim de Uhum. cervo, né? E morde, sem talheres e morde e passa um para o outro, né? Cheio de baba, Uhum. etc. Então essa era a comida dos reis, né? Aí Daniel disse: não, nós pedimos, fazemos uma proposta. Deixai-nos
nos alimentar 10 dias só com legumes e verduras. Uhum. Depois de 10 dias, façam uma comparação, façam testes e comparem nós com os outros que comeram da comida do rei. Aceitaram? Bom, daí, o resumo da história é que Daniel e os outros 3 eram 10 vezes mais fortes, 10 vezes mais inteligentes, mais sábios, mais jovens, mais belos, com pele melhor. Isso aí é o veganismo puro Uhum. na Sagrada Escritura. Uhum. Então, quando vem leituras nesse sentido, eu falo. Porque está ali, eu digo. Até eu tenho que me policiar, eu digo assim, não sou eu que está falando. Está ali. Como a maioria às vezes não presta atenção, né, na leitura, pode conferir em casa. Daniel, capítulo 1. Pode ler. Está ali. Né? Esses dias veio também uma leitura em que São Paulo tinha uma comunidade lá que estava dando muito de sabor para ele. E ele deu 2 orientações. Não consumir carne e porque daí também as paixões do espírito vão diminuindo, as perversões. Uhum. Eu disse, olha, para consertar aquela comunidade, São Paulo orientou que não comesse carne, está ali, né? Que legal. Que vão evoluir em outras áreas também. Claro, sempre fala carne oferecida aos ídolos, né? Daí vem aquela história, mas é aquelas que são oferecidas aos ídolos. Não, o consumo é a mesma matéria, é a mesma substância. Né? Se faz mal para ídolo, sem ídolo também vai fazer mal. Não tem essa. Né? Porque o ídolo pode ser a gula, é a gula também, para satisfazer. Então, me parece assim que precisa resgatar o pecado da gula. Uhum. Porque ele é dos 7 pecados capitais. Né? Então, parece que na prática foi abolido, mas não, ele continua. Uhum. E claro, pela medicina, né, a gente sabe que o consumo excessivo de carne, ele gera N doenças. Há tempos atrás eu ouvia dizer os médicos orientarem a comer 2 vezes por semana. Acima disso, arcaria com doenças vasculares e sanguíneas e tantas outras, né? Uhum. Eu penso que está muito associado também a a pandemia do coronavírus. Antes disso, tem outras pandemias. Uhum. Olha, porque a gente que faz sepultamento praticamente todos os dias, até o rapaz da funerária me falou, padre, de cada 10 pessoas, 9 é câncer. Devido a quê? Claro que é alimentação. Né? Não tem dúvida. Não só a alimentação, né, mas toda a nossa relação equivocada com os animais, né, de confinar animais, permitir que essas doenças se multipliquem e passem para nós, né, a gente tem uma responsabilidade com isso, né, como um todo. Quanto mais a gente pesquisa, mais a gente fica, mais abre, assim, mais abre, mais se liberta. Quanto mais Se estuda, liberta. mais se liberta. Olha, porque a gente vê assim que esses animais, para viverem confinados, né, eles precisam de muito antibiótico para não pegarem doenças, para não... Uhum. Mas, então, 75% dos antibióticos são usados para animais confinados que Sim. não vão fazer mais efeito no ser humano. Não faz mais Uhum. efeito. Não adianta mais usar. Daqui a pouco o ser humano vai ficar sem remédio por causa Exato. Das superbactérias, né? dessa loucura, né, de exploração. E uma Uhum. vez eu fiquei muito chocado também. Eu fui convidado para ir numa casa, eu era seminarista, daí eu fui com o padre, e lá tinha churrasco. Eu pedi, pode assar para mim um abacaxi. Bota no espeto, um abacaxi, né? Tá bom. Aí eu vi lá, foi uma carne assim grande, e uma faca cortando.
De repente deu uma explosão assim, e veio um negócio branco para cima da pessoa. Era pus. Ai, Era pus. E a pessoa pegou e lavou no tanque e botou passar igual. Então eles gente. estavam comendo um tumor. Comeram um tumor. Uhum. É um abscesso. Uhum. Nossa, complicado. Então, eu tive assim, Mas experiências. a gente está com 20 minutos para o nosso tempo. Você falou que você tem um compromisso, acho que é às 10, né, padre? Ou Não, não? eu tô Tá livre. livre? Não, então é só para Ah, saber se, porque a gente quer falar sobre o Laudato Si, e aí, se passar do tempo, o senhor se importaria da gente emendar uma segunda live em seguida ou não? não, Tudo podemos? bem? Podemos? Tudo Ah, bem. então tudo bem, a gente fica tranquilo então em relação ao tempo, porque aqui no Instagram, infelizmente, a gente cai, né, com 1 hora, e aí a gente às vezes está no meio do assunto e acaba encerrando, mas que bom que então a gente pode ter um tempinho a mais. A Aham. gente fica muito feliz, assim, então, de saber que o senhor tem sido uma luz, assim, nesse caminho dentro do catolicismo, né? Podendo influenciar pessoas apenas com o seu exemplo, né? Ali estando na sua paróquia. E com certeza já deve ter acontecido mudanças íntimas, internas dentro dos fiéis, né? Para que entenda que, poxa, se o padre, né? Que tenho como referência muitas vezes, né, segue essa alimentação, vou tentar. Então, acaba influenciando bastante. Então, a gente aprova muito e a gente agradece por você ter essa dinâmica, né, dentro do catolicismo. E em relação ao Laudato Si, acho que a gente poderia começar explicando, né, para as pessoas o que é a Laudato Si, o que é a tal da encíclica do meio ambiente do nosso Papa Francisco, e se puder introduzir, assim, acho que já ajuda um pouco. Muito bem. Antes ainda da Laudato Si, teve a Evangelii Gaudium. Ah, aham. E tratava dessa. Eu gostaria de ler apenas o 215 da Evangelii Gaudium, que é o Evangelho da Alegria, né? Em que o Papa já fala dessas questões, antes do Laudato Si. Então, o que diz a Uhum. 215? As pessoas que estão acompanhando podem até anotar, né? 215. Há outros seres frágeis e indefesos que muitas vezes ficam à mercê dos interesses econômicos ou de um uso indiscriminado. Refiro-me ao conjunto da criação. Nós, os seres humanos, não somos meramente beneficiários, mas guardiões das outras criaturas. Quem Entendi. são as outras criaturas? São os animais, né? É claro, como eu digo para um, não é os ETs, não são os animais. Então, ele fala guardiões, para mim, o que lembra guardião? Anjo da guarda. Me lembra anjo da Uhum. guarda. O que o anjo da guarda faz para nós? Ele só nos ama, nos cuida, nos protege. Acho que o Espiritismo Uhum. usa Sim, espíritos de luz, né? sim, Então, mentores. isto. Então, o que nós esperamos de Deus, os animais esperam de nós. Uhum. Nós somos os cuidadores deles. E foi essa a missão que Deus deu lá no Gênesis, e não há dúvida também. Essa Uhum. questão assim, da palavra dominai, que é mal interpretada, segundo o Papa Francisco também. Não é dominar, não significa matar, explorar e matar. O dominar vem da palavra domus, que no latim é casa. Nossa. Aí vem domicílio. Né? Aham. Quem, quem é o chefe da casa é o homem. Mas o homem, o ser humano, no caso, o homem e a mulher. Cuidar Uhum. da casa. Cuidar. Não fazer o que está fazendo agora. Se você tem uma casa, você vai manter ela todo o tempo bem cuidada, limpa, né, consertada, Uhum. Protegida. protegida. Então, é exatamente o contrário do que está acontecendo e por isso que a gente está aí, né, nessa pandemia aí. Bom, aí vem a Laudato Si em 2015, faz 5 anos da Laudato Si. Então, é uma encíclica, né?
Tá aqui, carta encíclica do Santo Sumo Pontífice Francisco. Bom, para começar, o Papa Francisco escolheu esse nome por causa de São Francisco de Assis. Ele já falou isso, né? Até foi o brasileiro, né? Dom Cláudio Rumes, que é um franciscano, cardeal de São Paulo, né? E muito amigo do Papa. Quando o Papa foi eleito, ele estava do lado do Papa, do Bergoglio, no caso. Aí, quando o Papa é eleito, ele tem que mudar o nome. Ele tem que escolher outro nome. Aí o cardeal disse para ele, lembra-te dos pobres. Né? Porque São Francisco também ele era devotado à pobreza, né? Mas também aos animais e também à natureza, claro. Então, eu vou tomar o nome de Francisco. Em relação a Francisco de Assis. E ele escreveu até a Laudato Si, o Papa inovou em várias áreas. Porque geralmente as encíclicas são escritas em latim. E ele escreveu Laudato Si é italiano, porque era a língua que São Francisco falava. Foi a primeira encíclica que não foi escrita em latim, né? Que é a língua oficial da igreja, por ter começado ali em Roma e tudo, né? Mas o que é uma encíclica? É a palavra oficial do Papa. Então, para nós, católicos aqui, como eu estou representando a igreja, nós temos, como eu falei para você ontem, 3 fontes de revelação. Nós temos, enquanto que nossos irmãos separados, que a gente chama de irmãos separados, os cristãos de outras igrejas, né? Eles têm uma só, que é a Bíblia. Por causa de Lutero, né? Lutero dizia, só a Escritura, só a Bíblia. Mas, claro, nós temos a Bíblia é a fonte de revelação. Nós temos, então, além da Bíblia, o catecismo, em que aqui está a tradição da igreja, que é os artigos da fé, né? O que viver, o que celebrar, o que seguir e o que rezar, né? É dividido em 4 partes. E o magistério da igreja. Tanto que está escrito aqui, ó, documentos do magistério. O que é o magistério da igreja? É a palavra do Papa e dos bispos, né, reunidos com ele. Todas essas 3 fontes têm a mesma importância. A mesma importância. Então, a palavra do Papa, para nós, tem o mesmo valor que a palavra da Bíblia. Sabendo que a Bíblia é o fundamento de tudo. Tudo que o Papa fala aqui, ele bota a citação bíblica onde está. É fundamentado ali, né? Então, a encíclica, e outra novidade dessa encíclica é que ela foi feita com a colaboração de cientistas, de pessoas que trabalham com o meio ambiente, porque ela é totalmente ecológica. E outra característica é que, geralmente, as encíclicas são destinadas aos católicos. E essa aqui, ela é para toda a humanidade. Ela tem uma linguagem ecumênica. Ela é ecumênica, né? Então, ela tem 6 capítulos. Então, ela é muito profética, porque, primeiro, ela faz um diagnóstico de que jeito o mundo está. Que mundo é esse? Denuncia, né? O que está acontecendo com a nossa casa? É o primeiro capítulo. O que está acontecendo? Poluição, mudanças climáticas, a questão da água. Lá na escola, eu via a perda da biodiversidade, ou seja, a extinção, seres em extinção. Nós temos um pregador que já faleceu em 2004, 2006, Padre Léo. E ele, até hoje, as palestras dele são passadas na televisão e os livros dele vendem muito. Eu me lembro muito de uma palestra dele que ele dizia, desde que surgiu o planeta, já 95% das espécies de animais foram extintas pela ação do homem. E continuam
distintas ainda, né? Aí vem a questão da deterioração da qualidade da vida humana, claro, que daí só doença, né? Degradação social, desigualdade planetária, fraqueza das reações, ou seja, nem reagir as pessoas conseguem a isso. Agora vão ter por causa da pandemia. Diversidade de opiniões, né? Muitas ideologias. Aí vem o que o Evangelho propõe. Sabedoria das narrações bíblicas, principalmente lá no Gênesis, que fala da criação, né, de Deus e do cuidado que o homem deve ter com ela. A mensagem de cada criatura na harmonia de toda a criação. Isso, os salmos, eles trabalham bastante isso, né? Porque primeiro vem as montanhas, os vales e as colinas bendizem ao Senhor. Aí os ventos, a chuva, bendizem ao Senhor. Os répteis, os peixes, os mamíferos, as aves louvam ao Senhor. E o ser humano, né, louve ao Senhor, como se fosse o universo uma orquestra em que todo mundo ali tem uma função, presta um louvor a Deus. É como se fosse assim, as notas musicais que atuam em conjunto, formam acordes e compõem uma bela música. Isso que Deus pensou para a humanidade. Harmonia, comunhão universal, o olhar de Jesus, que é um olhar de misericórdia. Aí vem a raiz humana da crise ecológica, que nós constatamos que estamos mal porque vivemos uma crise ecológica. Aí vem a tecnologia, porque existe esse antagonismo entre o progresso tecnológico e a destruição da natureza. E isso é uma preocupação acadêmica já, porque eu me lembro que eu estudei na PUC, Porto Alegre, tinha esta cadeira em todos os cursos. O desenvolvimento sustentável, né? Que é uma preocupação. Globalização do paradigma tecnocrático, crise do antropocentrismo moderno, ou seja, o homem perdeu a sua identidade, perdeu o sentido da sua vida. Aí vem uma ecologia integral, uma ecologia ambiental, econômica, social, uma ecologia da vida cotidiana, a justiça intergeracional. Aí vem algumas linhas de orientação e ação. O Papa propõe o diálogo, como nós estamos fazendo aqui. Todas as áreas dialoguem, né? O diálogo para novas políticas, o diálogo, transparência nos processos decisórios, uma economia diferente, as religiões no diálogo com as ciências. Ele não coloca a Igreja Católica com a ciência, ele coloca as religiões todas, né? Porque uma característica dos últimos papas, desde João XXIII, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e Francisco, é a aproximação com as demais religiões. Porque, como diz Jesus, quem não é contra nós é a nosso favor. A gente está lutando pelo bem, pelo planeta, pela vida. Educação e espiritualidade ecológicas, apontar outro estilo de vida. Acho que fundamental isso aqui. Outro estilo de vida. Ou seja, claro que o Papa fala em meios de produção e consumo que precisam ser mudados. Isso tem tudo a ver com alimentação. Produção e consumo. A ver com alimentação. Claro, e outras coisas também, mas principalmente isso. Porque o que está destruindo hoje o planeta é a pecuária. É o desmatamento. 80% para criar gado e para criar soja para alimentar esse gado. Exatamente. Quanto milhões morrem de fome. Essa soja podia ser direcionada, né, para alimentar essas pessoas. A aliança, a harmonia entre o meio ambiente e o ser humano, a conversão ecológica. E aí vai dando... o Papa vai dando saídas, mostrando a luz para que a gente saia dessa situação. Então, isso que foi escrito e 5 anos depois estoura essa pandemia.
Por isso que no domingo retrasado, o Papa declarou o ano da Laudato Si. Vai até o ano que vem, até junho do ano que vem. Que todos devem se reunir, as paróquias devem promover congressos, palestras, debates sobre a Laudato Si. Nossa. Vamos ver se vai acontecer, né? Vamos ver. A PUC de Porto Alegre já está assim, ó, já está bombando nessa questão ecológica faz tempo. A questão animal já está há muito tempo. Já faz 20 anos que não fazem mais pesquisas com animais em laboratório, né? Porque a PUC também tem uma parte, assim, um hospital imenso e referência, o Hospital São Lucas, aqui no Brasil, e tem a parte do laboratório também, e isso foi abolido totalmente, essa questão de exploração animal. Que lindo, eu não sabia disso. Para todos os cursos? A PUC Sim. inteira? Nossa, que lindo. Que bacana. A gente na USP está caminhando, assim. A gente já tem uma CEUA, né, que é um comitê de uso de animais, né, para experimentação, tanto no ensino quanto na pesquisa. E tem melhorado muito a qualidade de vida dos animais, mas não é nada como a abolição totalmente, né? Então, assim, já se proíbe formas de pesquisa quando você já tem uma revisão na literatura em que já foi testado animais, já tem resultado, não tem por que testar de novo, então é abolido nesses casos, e sempre é bem tratado, entre aspas, né, com bem-estar, enriquecimento, porque eles começaram a ver, né, que o animal estressado, ele vai gerar um resultado diferente do que seria um ser humano, né, então prejudica a pesquisa também. Então, por mais que a razão tenha sido antropocêntrica, pelo menos os animais têm se beneficiado um pouco, né? Mas, infelizmente, todo final de pesquisa é feita o sacrifício de todos os animais, né, ainda. Muito complicado. O negócio ainda continua muito, muito sério. E por isso que, pessoalmente, eu acredito que haverá, digamos assim, um novo tempo, porque é bíblico isso. Nós, como cristãos, acreditamos nas profecias. Ah, sim, eu separei aqui uma. Tem uma profecia de Isaías, acho que você com certeza deve conhecer, né? Que naquele livro A Vida dos Outros, a gente até conversou ontem sobre isso, né? Que... Olha aqui. Você tá com ele aí? Ai, que bacana! Que é escrito por dois frades, né? E é um livro, assim, dentro do catolicismo, muito interessante sobre essa questão, né? E aqui tá tendo... Eu peguei o artigo do Rafa mesmo, que eu tenho impresso, Se Jesus Comeu Peixe, que a gente fez a live sábado, então tá aqui ainda. E aí tem uma passagem que é de Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 9, que eu posso ler? Pode. Posso ler? Discute? Pode, eu vou acompanhar você. Tá bom. Ele fala assim: E morrará o lobo com o cordeiro, e leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É muito lindo isso. É uma volta à criação, porque Deus criou dessa maneira. No Jardim do Éden, né? O paraíso lá. A gente vê todo mundo lá em harmonia, né? Agora é interessante que, mas como é que o leão vai comer pasto? Eu vi aí, esses dias, eu vi um documentário que os leões comem pasto na Argentina. Nossa. Nossa, não sabia. Não sabia. E eu tenho um vídeo impressionante também de um gato monge no budismo. Mas eu tenho um vídeo. Se a gente contar, as pessoas não acreditam, mas ali tem o vídeo mostrando. O gato fica em contemplação, horas e horas e horas, e o gato é vegano. Se dá carne, se oferecer carne para ele, ele faz uma cara de nojo. Ele vira.
o rosto e faz uma cara de nojo e faz como vai vomitar. Se dá Nossa, pizza pra ele, ele também. Aí ele fica nervoso e vai embora. E vai comer capim. meu Deus! Vou te Depois mandar me esse- envia esse vídeo. Nossa, que interessante. O que exatamente essa profecia vem nos trazer, a ideia, dentro do que o eu, catolicismo traz? essa aqui digamos assim, o futuro do mundo. O Hum, resultado do sacrifício de Cristo na cruz. Porque ele morreu, né? Para que houvesse uma nova criação. Mas a uhum, nova criação é o resgate da criação de Deus que o homem abortou. O ser uhum, humano. Eu estou ainda viciado na uhum. palavra o homem, mas quando eu falo homem, é o ser humano, é o homem e a mulher, né? Padre, Então, só um instante. Padre, falta 10 segundos para acabar essa, só vou avisar, pessoal. A gente já vai retornar, então vou esperar uns 10 minutinhos para eu salvar essa live. A gente já tá aguardando o padre aceitar. Aí. ah, Perdão pela interrupção, mas aqui no Instagram realmente eu vou desativar o comentário, galera. Tchau, vocês estavam mandando. Ó, o padre é um encanto, já não tô. ó, É que eu desativo o obrigado, pessoal comentário, aí. não dá para ver Toca elogio. os amigos aí. Não, vamos deixar um pouquinho aí o comentário até o pessoal É, chegar. Aproveita para elogiar bastante, toca, padre. toca dos lobos. Falar em lobo, eu falei antes do lobo de Gúbio, né? São Francisco de Assis. Poderia falar a história desse lobo? Claro, Sim, bem vamos fazer assim, sinteticamente? padre. Você estava falando ainda, né? A gente Ah, espera você terminar, e aí você começa o assunto do lobo. Vamos esperar só mais um pouquinho o pessoal ir chegando. A gente estava com mais de 50 pessoas na live. Então aham. aproveita, gente, que eu deixei o comentário aberto esse pouquinho. Ó, elogia bastante o padre, hein? É, pessoal, aí eu vou ganhar muitos amigos e amigas hoje. Que bom. Oi? Ah, vai sim, com certeza. Vou ganhar muitos amigos e amigas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que o Rafa aproveitou para mandar uma mensagem para mim, só um pouquinho. Alguém falou, criamos a pastoral da criação. Ó, dentro da Igreja Católica deve ser. Ó, o Rafa tá mandando um recado para você. Rafa, acho que eu vou ler o do que tá no WhatsApp mesmo, tá? Ele falou assim, É que o Nath, não sei WhatsApp se eu eles. desativei. Porque ele fica trancando, sabe? Eu desativei ele. Porque O se que você mandar disse? mensagem, eu desativei o meu WhatsApp, porque senão ele Ah, fica trancando a live. aham, o Rafa mandou para mim aqui, eu tô lendo pelo computador. Ele mandou assim, um recado pro senhor. Nath, não sei se ele sabe, mas está registrado no livro Espelho da Perfeição, que é atribuído a Frei Leão, amigo de Francisco de Assis, que quando ele ditou o Cântico das Criaturas, ele disse o seguinte: desejo compor um novo louvor das criaturas do Senhor, de que nos servimos todos os dias, sem as quais não podemos viver e pelas quais o gênero humano ofende muito o Criador. Fala para ele que eu disse isso. Tá bom? Ah, ele falou assim, diz a ele que se um dia eu trocar de religião, eu vou para a paróquia dele. O Ó, Rafa mandou. um Ai, o Rafa. abração. Que bom. Ai. É que a gente fica mudando muito de paróquia, né? Eu tô aqui esse ano que vem não sei como é que vai ser. Ah, O meu grande aonde você sonho era estiver. ter. Sabe o meu sonho? O meu grande sonho era ser pároco de um santuário de animais, com uma igreja bem rústica, dedicada a São Ah, Francisco de Assis, e nossa, fazer amém. missa com os Que lindo. animais. E as Que pessoas irem lindo. lá para interagir com esses animais. Nossa, pronto, aí eu viro católica. Não tem como. Nossa, seria perfeito, perfeito. Acho que quando a gente deseja muito, a gente consegue. Deus dá todos os caminhos, né, pra gente alcançar quando é a obra dele, né? Certeza. Eu, eu creio assim, acredito muito que, como é o ano da Laudato Si, a igreja tem que fazer algo que marque este ano. Uhum. Então, nada melhor do que um santuário, já que o Papa pede a conversão ecológica e o cuidado com as demais criaturas, eu proponho para a CNBB a criação de um Ai, que santuário de São Francisco de Assis, o Papa nossa. Francisco, né, para resgatar a compaixão nas pessoas. Uhum. As pessoas Não. possam
Quer dizer, eu me emociono falar, mas Eu tô aqui também, tô me contando. Perfeito, padre. Ó, o pessoal elogiou bastante, hein? Tá todo mundo encantado com a live, falando que tá sensacional, que o senhor é incrível, que nós somos uma dupla ótima. Vamos é aproveitar para verdade. interagir um pouquinho, né? A Pastoral da Criação é em Niterói e gostaríamos de te conhecer, padre, e na Igreja Católica. O Fernandinho mandou. Ah, E de sim. No Rio de Janeiro, eu sei dessa criação lá. E parece que em né? Campos também já tem a pastoral ecológica. E Que lindo, estou precisa chegar falando aqui aqui. para o padre convidar o Move para uma missa na sua paróquia. Olha só que Vai. legal. Mas, padre, como que tá sendo agora com relação à quarentena? Eu não tenho acompanhado assim, tá tendo missa? Como que tá sendo feito? No início, quando estava tudo isolado, a gente fazia missa por lives, né? Todo dia. Aqui tem missa todo dia. É Aham. uma paróquia grande, né? Aí depois abriu, aqui como aqui tem poucos casos, o prefeito abriu. Então nós podemos comportar 40% da igreja. No nosso Hum, caso, nós podemos acolher 240 pessoas por missa, nossa. dentro, dentro dos cuidados, né? Álcool Sim, gel, aham. Uhum, máscara, os grupos de risco não virem, né? uhum, Mas a gente está fazendo assim, nós somos em 3 padres. Nós tínhamos, normalmente, uma missa no sábado e 2 no domingo. E nas capelas, né? Só que a gente, as capelas não tem mais, não teve mais. Mas aqui uhum, na Matriz, então, a gente está fazendo 3 missas no sábado e 6 missas no domingo. uhum. Por exemplo, sábado é 15 horas, 17 e 19. Aí cada um reza uma. No domingo é às 8 da manhã, 9h30 e 11 horas, 15 horas, 17 horas e 19 horas. Cada um reza Uhum, 2. Eu geralmente rezo nos primeiros horários. E elas uhum. passam pelo Facebook da paróquia. Até indico o Facebook da paróquia. Paróquia Santa Terezinha de Campo Bom. Anota aí. Daí passa. A transmissão é muito boa, sabe? A gente tem umas câmeras aí que o pessoal cedeu. Tem uns Uhum. jovens que ficam ali filmando. O som é muito bom, é uma qualidade muito boa, assim. Para Ah, que legal. live é boa. Modernizar, né, padre? É. Fizeram Aí até uma hoje eu pergunta rezei. aqui, padre, que eu até fiquei curiosa. Perguntaram se é verdade que é possível batizar um animal. Isso eu nunca ouvi Não, falar. não, Não pode batizar? não, Tem não pode. alguma restrição assim? Do porquê? É porque não, se acredita, né, que a imagem e semelhança de Deus seja o ser humano. Né? Aham. Então, Jesus veio até nós em forma humana, que é o próprio Sim. Deus. A nós é Deus, então ele veio em forma humana. Então, ele Uhum. divinizou o ser humano, embora não, não pareça, né? Mas o ser humano ele é portador do Espírito Santo, né? Uhum. Claro que ele tem a liberdade. Deus não pode obrigar ninguém a amar ele, senão não seria Deus. Mas é o Uhum. seguinte: então o homem é a imagem e semelhança de Deus, e então ele pelo batismo faz parte da divindade de Ah, Deus. sim. Entendi. Agora, a questão é, o ser humano, os animais, eles são criaturas de Deus. Uhum. São criaturas, foi Deus que fez. Não foi o diabo que fez. Foi Uhum. Deus que fez. E isso São Francisco nos ensinava muito. E tudo era irmão para ele. É o irmão lobo, é o Uhum. irmão gato, é o irmão porco, Emoção. é o Uhum. irmão a irmã abelha, é o irmão besouro. Tudo era Uhum. irmão. Então, porque eram como criaturas de Deus. Agora, essa questão se animal vai para o céu ou não vai, isso é uma coisa que é mistério. Uhum. Quem diz que vai não pode ser criticado. Uhum. Porque alguns teólogos dizem que não. Né?
por exemplo, Santo Tomás de Aquino, né? Mas, digamos, ó, Uhum. nem, eles não são infalíveis. Uhum. Se Santo Tomás dizia que a mulher é um óvulo imperfeito, Nossa. ele está errado. Então ele não é 100%, né? Uhum. Então é um mistério. Claro que ele escreveu coisas maravilhosas, estupendas. A Uhum. prova da existência de Deus é uma as cinco provas da existência de Deus é a mais maravilhosa de todas, né? E toda a suma teológica dele é fenomenal. Uhum. Mas assim, eu não sei qual passagem de Provérbios diz assim: quem pode dizer que animal não tem alma? Se o mesmo fôlego dele, respiro de vida que Deus deu ao ser humano, deu a ele também. Quem Não. pode dizer que o fôlego do animal vai para baixo e do homem vai para cima? Quem poderá dizer isso? Então isso é um mistério. Agora, eu acredito que sim, por causa de Romanos 8, 20 seguintes. Que fala, essa passagem que tu leu aí de Isaías já é uma prova disso. Porque ali É. fala do paraíso. O que que Uhum. tem ali? Tem vaca, tem ursa, tem cobra, tem leão, tem bezerro, tem tudo ali, né? Ele está Uhum. falando do céu. Aí é Uhum. uma simbologia. Não, mas Deus criou lá no Éden, tinha tudo isso aí. Tinha tudo. Então, Romanos 8, né? Essa passagem aqui sempre me deu um nó no cérebro, né? Quando dizem que é só o homem que vai ser redimido. Porque assim, eu às vezes digo na missa também, olha, alguns pensam que Deus criou o mundo em um dia só. Mas foi 6 dias. Foi 6 dias. E os outros 5 dias? Ele não criou só o homem. Não foi só o homem, não. Então a gente vai reduzir os 7 dias em 2? Não. Então aqui, ó, eu vou ter que ler. Eu acho linda, emocionante essa passagem aqui de Romanos 8. Ele diz assim, começa pelo sofrimento. Porque a gente vendo quem tem a compaixão sofre muito, né? Vendo o sofrimento dos animais. Uhum. A nossa incapacidade. Mas diz assim, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm proporção com a glória que há de ser revelada em nós. De fato, toda a criação espera ansiosa a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita ao que é vão e ilusório, não por seu querer, mas por dependência daquele que a sujeitou. Também a própria criação espera ser libertada da escravidão da corrupção, em vista da liberdade que é a glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, esperando a condição filial, a redenção de nosso corpo. Acho incrível, né, porque fala a criação toda, não o homem. Não é só o homem. A criação toda não é somente o homem. O homem é uma parte da criação. É uma parte. Ela espera ser libertada da vaidade daquele que a sujeitou. A vaidade. A vaidade. Quem mata 30 raposas para fazer um casaco de pele. A vaidade.
ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção. E espera também a manifestação dos filhos de Deus. Esses que farão a libertação dos animais. Então, essa passagem aqui, ela é Romanos 8, 18 a 23. 18 a 23. Então, ele fala que tudo vai ser restaurado, tudo, né, tudo vai ser libertado. Principalmente quem mais sofre hoje, quem está na cruz é a natureza, é o ser humano, o ser humano também, né? Mas os animais é que estão na cruz. Então, hoje eu fui lá fazer um sepultamento. Fui fazer um sepultamento e daí eu vi ali, sabe? Primeiro, se libertar dessa cultura, né? Aí eu vi um grupo de homens. Começaram a conversar, eu junto ali. E aí eles gostam, acho que o homem gosta de falar de pescaria e caça, né? Então era um assunto extremamente desagradável para mim. Eu estava ali. Mas são pessoas, assim, digamos, boas, de coração bom. Mas é fruto da cultura. Foram criados assim. Não posso condená-los, né? Fiquei quieto, não disse nada, mas ouvindo relatos macabros, né? Uma noite mataram 16 jacarés. Matar por matar, sem necessidade nenhuma. Deixa lá, está no habitat dele. Para que matar? Como é que se mata uma lebre? Como é que se mata tatu? Para quê? Um até disse que não matou porque teve pena. Oh, teve um lapso ali de compaixão. Né? Bom, esse está apto para despertar, né? Uhum. Ô, padre, você viu que teve um caso de uma elefanta na Índia que estava grávida? Você chegou a ver esse caso esses dias? Ah, sim, isso eu penso assim. Como é que a gente vai sair dessa? Como a gente vai sair dessas pandemias se a gente tem com essas notícias aí? Como é que a gente vai vislumbrar uma mudança? Por isso que eu tenho um pouco, assim, claro que eu tenho que pregar positivismo, que a gente vai sair dessa, que a gente vai melhorar, que vai ter um mundo novo, que vamos vencer. Mas eu vejo, assim, e me lembra muito as pragas do Egito. Veio uma praga, veio duas, veio três, veio quatro, veio 10 pragas. Na 10ª praga, ele amoleceu. Depois se arrependeu e foi atrás de novo, né? E daí foi lá, aí foi engolido pelas águas, né? Mas parece que está se repetindo essa história. Parece que se repete. E eu não sei se a gente não vai ter coisas piores ainda. Né? Uhum. Talvez a gente seja vítima até. Estamos aí dentro do sistema, né? Então, abala muito. Se tira o sono da gente. O sofrimento. É um pecado que clama aos céus. Que clama aos céus. Qualquer maldade, qualquer crueldade, com qualquer criatura de Deus, está ofendendo o próprio Deus. Com certeza. E São Francisco de Assis dizia. Uhum. Mas que bonito. chegou num ponto assim que para mim tá difícil. Mas, eu tô sentindo que é uma coisa. Né, a compaixão, ela é puro coração, né? A compaixão é sofrer com o outro. Então, a gente sofre. Eu vejo as pessoas, assim, muitos amigos e amigas que eu converso, que estão sofrendo. E temos que ter resiliência, não podemos olhar muitas coisas, não podemos, né? Nós já estamos despertados, não precisamos nos judiar, né?
Mas eu acho interessante aqui, eu queria divulgar um livro também. É um colega meu, o padre Paulo Wendling. Eu admiro Xará muito seu. ele. O meu xará, um padre já de mais experiência, que ele, há mais de 30 anos ele faz um trabalho de saúde. Ele tem até uma clínica em Novo Hamburgo. Então a história dele é muito bonita, assim. Claro que ele foi perseguido no começo. Perseguido, criticado. Ele denúncia para o bispo. Aquele padre lá não é padre, ele não cuida das pessoas, ele só quer saber de remédios. E então, aí o bispo, de tanto, né, encher a paciência, o bispo foi lá, foi passar um dia lá para ver como é que é. Aí o resultado foi que o bispo ficou tão encantado com o trabalho dele, que conseguiu uma verba lá da Europa e construiu uma pequena clínica para ele poder até internar alguém. E o trabalho dele é assim, é a questão dos alimentos. Alimentos que diminuem a vida e alimentos que matam a vida. E alimentos que dão vida. Tá tudo num painel. E ele bota lá o nome dos produtos, tudo lá. E ele escreve livros também. E é tudo assim na questão da natureza. Ele é fitoterápico, né? Ai, que Então, legal. digamos, a pessoa vai lá, ele corta a carne vermelha. Ele não é vegano, eu acho, mas também cada um tem a sua história, né? Então ele corta o leite. O leite é um veneno tremendo. Isso há 30 anos ele vem falando, ele combate o leite sistematicamente. Ele Nossa. dá 20 receitas de leite vegetal. Foi com ele que eu aprendi duas coisas muito importantes. O leite é do bezerro, não é nosso. Cada espécie toma leite da sua mãe quando é pequeno e depois que cresce não precisa mais. Isso o Padre Léo também falou, esse que eu citei antes. O ser humano é algo a ser estudado. É a única espécie que toma leite de outra espécie adulto. Totalmente fora da natureza, do plano de Deus. Só que foi incutido da nossa mente que quem não toma leite vai ficar com o osso fraco, sem cálcio. Se fosse por isso, eu não teria osso nenhum. Então, e não tenho nenhum problema ósseo. Não tenho nenhum problema ósseo. O Que cálcio, bom. tem médico que agora me acompanha. A doutora Fernanda Vasconcelos me deu uma dieta ali que eu tenho todos os nutrientes e proteínas e tudo que precisa nos vegetais. Uhum. Para que, o gorila não é mais forte que nós? E não come carne? Né? Então aqui o padre Paulo Wendel escreve vários capítulos sobre os malefícios do consumo de carne. E eu grifei aqui uma frase, bem pequenininha. Uhum. Apesar de ingerirmos carnes ao longo da história, pessoalmente continuo a entender que na origem da criação de Deus não destinou os animais a servirem de alimento para o ser humano. Haveria mais harmonia e equilíbrio na natureza, bem como mais saúde entre nós, se seguíssemos a lógica da criação. Ou seja, o plano de Deus. Deus planejou tudo com tanto carinho, deixou tudo para nós. Com certeza. Tudo. Que lindo. Padre, você falou que queria contar a história do lobo. Já deixei aqui na carta na manga. Pra você ler. Você Eu falou. tenho aqui, é outro livro que eu indico, esse aqui, A Vida de São Francisco de Assis, escrito por Tomás de Celano. Quem foi Tomás de Celano? Foi um frade que viveu com São Francisco, que conviveu com ele. Nossa, que São legal. Francisco teve 12, né? Quando São Francisco morreu, ele tinha mais de 1000 seguidores.
Mas ele começou com 12, que nem Jesus. Os 12. E um desses é Tomás Celano. Assim que São Francisco morreu com 44 anos, que era, acho que a média de vida da Idade Média, né? Uhum. Morreu. Ele era, já em vida, ele tinha fama de santidade, porque ele tinha os estigmas ali, né? O que é os estigmas? Ele tinha as chagas de Cristo nas mãos, nos pés e no Eu sempre peito. quis saber o que que é a tal da chaga de Cristo. Então é como se fosse um sinal, assim, na mão? A igreja encara como um sinal de santidade, Ah, que Deus concede os estigmas, né? Ali, é onde os pregos da cruz. nossa, que forte. É bem interessante que nós temos só fazer um parêntese, de um outro franciscano, Frei Pio, que é santo, que morreu em 1968. O Frei Pio, ele tinha os estigmas por mais de 50 anos. Só que era a mão, eu vi foto da mão dele, era tudo ferida, aqui é tudo uma ferida, toda a mão. E aqui, Nossa. e sangrava muito, só que não doía. Não tinha dor. Daí ele botava uma luva para rezar a missa porque pingava sangue. Né? Meu Deus. E tinha um perfume, que saiu um perfume dali. Isso foi comprovado foi objeto de estudo lá dos cientistas até. Porque eu admiro muito, assim, na Igreja Católica, que é a questão da veracidade dos milagres. Né? Ela é a última a acreditar, na verdade. É a última a acreditar. Se alguém vem lá, aconteceu um milagre. Aí a igreja manda para os cientistas examinar, médicos. Se eles atestam que não tem explicação, aí, então foi um milagre. Mas se tiver uma explicação natural, não foi. Né? Então, a questão do lobo de Gúbio é a seguinte: Gúbio era uma aldeia, havia lá, infelizmente criavam animais para matar, né? Aves, e porcos e ovelhas. Uhum. Aí havia um lobo, era uma floresta, havia um lobo que estava indo devorar esses animais. Devorava os animais. E então a população estava se reunindo para matar o lobo. Em vigília para matar o lobo. Aí São Francisco ficou sabendo. E daí foi correndo lá para Gúbio. E disse para eles: pode deixar comigo, pode deixar, e esse lobo vai parar. Isso é no filme dele, nos filmes dele tem essa cena, é muito emocionante. E ele vai se aproximando do lobo, e o lobo, raivoso, uma fera, só que ele vai conversando com o lobo. Ele vai conversando: eu sou teu amigo, eu vim aqui para te ajudar, e vai indo, e o lobo foi se contagiando com aquela aura de São Francisco. E São Francisco conseguiu abraçar o lobo, abraçar com carinho, e disse: olha, não te preocupa, que a partir de hoje nós sempre vamos trazer comida para ti. Porque ele ia lá para quê? Por fome? Ele tinha fome. Uhum. E daí o São Francisco falou: vocês levem lá comida para ele todo dia. No fim da história, o lobo se tornou um lobo comunitário. Passava de casa em casa e ganhava carinho de todos. Ah, que lindo. E dizem que os restos do lobo estão lá em Assis, numa urna, lá no santuário de São Francisco de Assis. Que maravilha. E São Francisco, ele tinha esse livro aqui do frade que conviveu com ele, conta que os animais vinham em volta de São Francisco, as aves vinham pousar nele, vinham os passarinhos, né? Que teve um corvo que ele ganhou de presente e ele disse para o corvo ir viver a liberdade dele, mas o corvo não saiu de perto dele, quis conviver com ele.
Então, por isso que ele é o padroeiro da ecologia, dos animais, né? Uhum. Esse livro, Tomás de Celano, é a biografia mais autorizada sobre ele, a mais digna, a mais fidedigna. Né? E no Laudato Si, eu até notei que no final, né, no capítulo 6 que ele está falando de uma educação e de uma espiritualidade ecológica, ele até cita, né, o exemplo de São Francisco de Assis como um exemplo educador, né, um exemplo em que ele conseguia ser, ele diz que é um exemplo da ecologia integral. Eu acho maravilhoso que eles começam a encíclica, né, com o Cântico das Criaturas e terminam citando também São Francisco de Assis. Eu achei maravilhoso. É franciscana na essência. E havia um outro, o Papa Francisco, ele ia reunir em abril deste ano, e não deu certo por causa da pandemia. Ele ia reunir 500 jovens do mundo inteiro, Já. jovens empreendedores, ou seja, jovens com vontade de transformar o mundo. Nós temos isso, temos bastante jovens. Nós temos aqui na nossa paróquia jovens que eles estão sempre preocupados em fazer obras sociais, eles querem fazer abrigo para os mendigos, eles querem levar comida para os mendigos na rua, sabe? Esses jovens. E daí o Papa quer reunir para que esses 500 possam iniciar um processo de transformação da sociedade. Mudar o mundo, transformar o mundo. E um da nossa paróquia, ele ia aí. Mas, o ano que vem, não sei quando vai acontecer isso, mas vai acontecer esse encontro lá em Assis. E vai ser em Assis. Então, eu E estou muito curioso Assis. para ver o que vai se passar lá. E Nossa, também não tem duvido. sabe esse livro a Vida dos Outros, do Gilmar Zampieri, né? Frei Uhum. Gilmar Zampieri. Tem um outro livro aqui, ó, que ele lançou esse ano. O Ser Humano, o Meio Ambiente e os Animais. Nossa, Tem eu não conhecia. vários cachorrinhos que estão ali na porta da igreja. Ai, que Então, fofo. na verdade, é uma coleção de crônicas que ele ia escrevendo, ele tinha, depois tem assuntos bem variados, né? É uma coletânea de crônicas, mas ele tem muitas passagens aqui dos animais. Ele é um filósofo e teólogo, né? Eu ainda não conheço ele pessoalmente, mas eu converso com ele pelo WhatsApp, né? Ele mora em Porto Alegre. Depois que passar tudo isso aí, a gente vai fazer um encontro. Ele Que legal. escreveu aqui algumas coisas lindas que eu registrei. Ame, se apaixone, nem que seja por um rato ou uma árvore, pois só quem ama merece verdadeiramente viver. Que lindo. Tem outro aqui, dos animais, que ele fala. Há exemplos e exemplos de cachorros e cavalos que sofrem a morte dos seus tutores. Os mamíferos, em geral, sentem e sofrem a separação do filhote, como é o caso paradigmático da vaca separada do bezerro nas granjas produtoras de leite. Não raro um animal ajuda outro em suas dificuldades. Então são algumas pinceladas que ele bota. Eu acho que deve estar nesse sentido também na vida dos Uhum. outros. Os Sim. animais não humanos não erram. Os animais não humanos são perfeitos e estão mais próximos de Deus do que os humanos. Os humanos não. Os humanos erramos. Uhum. Então, eu tenho, assim, me amparado na palavra de Deus, na palavra do Papa, na palavra desses freis, que são, digamos, filhos de São Francisco, né? Uhum. Então, tudo leva à compaixão, tudo leva ao amor a todas as criaturas. Sim. Até, inclusive, eu deixei separado aqui um trecho da Laudato Si, a número 69, que Ah, até é o o mesmo Rafa... que eu tenho. Ah, você tem isso É o mesmo. separado? Não, eu tenho 67. Ah, você tem o 69? Eu tenho Isso, 67. Então você 69. leu o 69, então. Tá. Você quer ler a 67 antes? Ela tem uma lógica? As duas? Ou não? Ah, acho que é uma sequência. Melhor ler Eu a vou ler a 67. 60, 67. Não somos Deus. A terra existe antes de nós e foi nos dada.
Isto permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão. Foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra, favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Uhum. Era a linguagem que tinha a interpretação do Gênesis, até agora, desse dominar. Aí o Papa continua. Mas esta não é uma interpretação correta da Bíblia, como a entende a Igreja. Se é verdade que nós cristãos algumas vezes interpretamos de forma incorreta as Escrituras, hoje devemos decididamente rejeitar que do fato de ser criados à imagem de Deus e do mandato de dominar a terra, se deduza, por causa disso, um domínio absoluto sobre as outras criaturas. Uhum. É importante ler os textos bíblicos no seu contexto, com uma justa hermenêutica, e lembrar que nos convidam a cultivar e guardar o jardim do mundo. Lindo. Isso aí é forte, é a verdade. Então, aquilo que os cristãos vivem não é o que a igreja diz. Isso aqui é a palavra do Papa, como o Papa diz, né? Uhum. Essa maneira de destruir e matar não é uma interpretação correta da Bíblia como a entende a igreja. A igreja não entende assim. Uhum. Então, essa volta ao Gênesis. Agora, a palavra o Papa usa contexto. Quando você fala assim do amor aos animais, da compaixão, daí vem aqueles lá, né? Tá fora de contexto, tá fora de contexto. O que é contextualizar? Eles, quando afirmam que Deus manda comer carne, que a gente encontra textos assim, mas encontra também que Deus aprova a escravidão, o machismo, a guerra, a violência, o olho por olho, dente por dente, apedrejar as mulheres adúlteras. Tudo é atribuído a Deus. O que é fora de contexto? Fora de contexto é ficar lá numa passagem de 4.500 anos, não tanto tempo, de 3.000 anos atrás, de 3.000 anos atrás, quando Moisés mesmo disse, eu escrevi muitas leis por causa da dureza dos vossos corações e da cabeça dura de vocês. Ontem a leitura veio a expressão cabeças duras. Então, o que a igreja é? O que é a contextualização da igreja? Está num documento, a interpretação da Bíblia na igreja, no site do Vaticano, que é maravilhoso. Contextualizar é trazer para o hoje, é trazer para o presente. Só assim a palavra de Deus tem sentido. Porque senão ela seria como um jornal, que eu leio hoje, amanhã eu boto no lixo. Só que a palavra de Deus, ela é presente, ela não é passado nem futuro, ela é agora. Então, contextualizar é eu concluir hoje, pela ciência, por tudo, que consumir carne está destruindo a natureza, causa mal à saúde, é extrema violência, é perversão. Como diz Paul McCartney, se os matadouros tivessem paredes de vidro, todo mundo seria vegetariano, né? Uhum. Então, contextualizar é que nós vivemos num mundo sem compaixão. Enquanto a gente ficar implorando a misericórdia de Deus e nós não termos piedade com a menor das criaturas, a gente nunca terá paz. Nós nunca teremos paz. Por isso que a paz começa no prato. Né? Verdade. E aqui agora, na o número 69, eu tenho só um trechinho. Eu não sei se ela é maior, não sei se você tem ela maior. Mas o trecho que eu selecionei aqui, ela fala assim: hoje a igreja não diz de forma simplista que as outras criaturas estão totalmente subordinadas ao bem do ser humano, como se não tivessem um valor em si mesmas, e fosse possível dispor delas à nossa vontade. Esse foi o trecho que eu selecionei. Não sei se ele continua
nesse trecho? Tem alguma coisa Tem. interessante depois? Tem? Mas ensina, como fizeram os bispos da Alemanha, que nas outras criaturas se poderia falar da prioridade do ser sobre o ser úteis. Uhum. Que nas outras se poderia falar da prioridade do ser sobre o ser úteis. Sobre eles serem úteis, né? Uhum. Nossa, ele é Então, o muito catecismo contundente, né? ele continua. Nas falas dele. O catecismo põe em questão de forma muito direta e insistente. Isso aqui, ó. O catecismo põe em questão de forma muito direta e insistente um antropocentrismo desordenado, que nós chamamos também de especismo. Preciso. Uhum. Né? Cada criatura possui a sua bondade e perfeição próprias. As diferentes criaturas, queridas pelo seu próprio ser, que lindo isso aqui, refletem, cada qual a seu modo, uma centelha da sabedoria e da bondade infinitas de Deus. Ou seja, cada criatura é um reflexo de Deus. Com certeza. É por isso que o homem deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para evitar o uso desordenado das coisas. Nossa, perfeito. Esse Papa tá fazendo história, história. E você tem noção, assim, do quão repercutiu essa Laudato Si, essa encíclica? Você sabe? Bom, qual é, assim, a obrigação dos católicos? Deveria estudar, ler, mas infelizmente isso não acontece. Nós, padres, deveríamos, temos a obrigação também de proporcionar isso. Eu estou pensando, esse é o ano da Laudato Si. Eu acho que eu vou pegar, assim, que sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar e ler um item em cada missa. Ah, que lindo! Vou fazer isso. Porque o Papa Que declarou, lindo. é o ano da Laudato Si. Tem Eu sou permissão, né? obediente. Né? Eu, como padre, eu tenho que ser obediente ao Papa e fazer a Uhum. minha parte. Ele é o meu pai espiritual. Ah, que lindo! A própria palavra Papa vem de pai, né? Pai. Então, Ah, que lindo! e daí assim eu levo as pessoas ao conhecimento da Uhum. Laudato Si. Uhum. Mas o que eu vejo é que as pessoas não querem, e se incomoda saber o que está aqui. Porque se for aplicar isso aqui, aí Uhum. acaba as churrascadas. É, a consciência pesa, né? Vai acabar. Uhum. Então, mas eu penso assim, as universidades católicas, a PUC de Porto Alegre, eu admiro muito porque ela vive fazendo congressos, simpósios, encontros com esse Uhum. tema. Debates, né? Eu pretendo participar mais. Porque até eu fui lá no diretor da filosofia da PUC, teve um congresso lá religioso. Eu disse, Uhum. a PUC vai fazer alguma coisa assim em torno do que o Papa Francisco está pedindo, da ecologia, do meio ambiente? Eu disse, é só o que tem, é só o que nós estamos tendo. Tá a agenda cheia, está entupida a agenda, não tem data. Que Então, eu lindo. creio que vai haver essa transformação é acadêmica, né? É ali que são transformadas as realidades, né? Uhum. Pessoas que saem formadas em diversas áreas. Agora eu estou vendo, Uhum. enquanto médico vegano, enquanto nutricionista, eu conheço uma É, porção de veganos que é o especialista na alimentação, sim. psicólogos veganos, Uhum. do direito, de todas as áreas, políticos Chegando. também,
tá vindo de todas as partes. É verdade, Eu né? Vindo à penso tona. que a igreja não pode ficar fora, né? Jamais, porque é um processo assim que está acontecendo, é como no tempo da escravidão. Exatamente. E vinha gente de todos os lados, vinha o Frei Caneca, né, foi morto Uhum, lá, foi uhum. fuzilado, e mas virão ali, como diz Romanos 8, os filhos de Deus. Se manifestarão os filhos de Deus. Ai, E quer lindo. ser filho, filho é ser obediente, né? Também. É. E você É falou ser tanto parecido com, sobre. é Oi, ser desculpa. parecido com o pai. O filho é parecido com o pai. A imagem e Então, semelhança, né? a gente é parecido com Deus na medida em que nós somos bons para as criaturas. Uhum, Deus é maravilhoso com as criaturas. Ele é uhum. maravilhoso. Ele criou tudo Sejamos para ela. maravilhosos. Né? E, Uhum, e nós usamos o atributo pessoa, mas o atributo pessoa é um atributo para Deus. Por isso que a gente diz a primeira pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa. Agora, nós merecemos o título de pessoa quando nós imitamos a Deus. Se a uhum, gente não age conforme, né, não tem compaixão, a gente, o que, que é? É um indivíduo. uhum. É um indivíduo. Tanto que no direito também, na ciência, não se usa pessoa, usa o indivíduo. Né? Então, a pessoa é um atributo divino. Nós temos que ser dignos de sermos chamados de pessoas. Que lindo, eu não sabia disso. É. E, Mas, e padre, outra, opa, você pode continuar, desculpa. outra coisa que eu gosto de usar é o filtro de Santo Agostinho. Uhum. Quando vinham com, quando vinham com uma inverdade para Santo Agostinho, ele dizia: vamos passar pelos três filtros. Ah, sim, conheço. Primeiro, da verdade. É verdade? Tá, digamos que é verdade. Tá, e agora o segundo filtro. É necessário falar? Vai ajudar em alguma coisa? Vai resolver ou vai complicar ainda mais? Tem necessidade? Tá, vamos para o terceiro filtro. É caridade? Aí na Uhum, caridade para tudo. Não passa uhum, nada. Né? uhum. Agora eu penso que a gente pode aplicar isso também. Ah, Deus manda comer animais. É verdade? Será É, que é verdade? Olha, eu fui até, num estudo até a metade da Bíblia, eu encontrei mais de 60 passagens de você compaixão com os falou animais. que você tá fazendo um livro, né? Achei mó chique de colocar aqui no seu carregar. Então, não é verdade. Se o próprio Papa está falando aqui que tem a interpretação incorreta, né? Uhum. Tem necessidade? Se não comer animais, a gente vai morrer de fome? Não. É tanta variedade de alimento hoje, vegano, vegetariano, que não se dá conta e é muito mais saboroso, né? Eu vejo o Uhum. Dado Dolabella fazer aqueles queijo vegano ali, nossa, aquilo É dá água na cogumelo, boca. né? É, Portobello, vejo também. o Dado faz muita coisa nisso aí, né? Todo dia tá botando uma receita lá. Esses dias Uhum. lá uma pessoa fez um branquinho de arroz com coco. 1000 vezes melhor que esses aí de leite. Nossa, delícia. Aí, aquilo que eu te falei antes, que as pessoas, né, fazem pratos, estão pesquisando, daí fazem pratos e convida a gente para visitar, né? Ah, sim, fiéis. Então, não tem necessidade. E agora, é caridade? Aí que não passa. Tu matar alguém, uma criatura martelada, a facada, a choque, com Nossa, máquinas hoje que são liquidificadores gigantes, né? Isso é Deus. caridade?
Por que será que uma criança ali ficaria traumatizada em ver uma cena dessas? Que não é da São natureza. extremamente violentos, né? Que não é Deus que está ali, para não dizer outra Uhum. coisa. Por que que as pessoas não querem ver também as cenas, né? Porque É, sabem que não é porque da natureza delas, né? Terem essa uma vez violência toda. veio um paroquiano muito querido, muito amado. Como eu disse, essas pessoas são muito amadas, mas elas são fruto de uma cultura, de uma tradição. Eu Uhum. não posso condenar elas porque eu também comia carne, né? Exato. Porque estava naquela, nasci naquilo ali, era obrigado a comer, não tinha essa compreensão. Cada um tem um tempo. Mas aí um dia ele veio na secretaria, por que o senhor tem esse negócio aí com os animais, não quer que mate? Aí eu disse, o senhor gosta de carne? Ah, eu gosto. O senhor come carne? Como? Daí tinha uma faca grande lá. Eu peguei, então, o senhor tem coragem de matar? Aí Eita. levantou e foi embora. Levantou, levantou e foi embora. Então, Uhum. eu pago para alguém fazer algo que eu não tenho coragem para poder comer. Para distanciar, né? Sim. É, para que é uma Uhum. zona de conforto, né? Bom, Uhum. E é importante mas ter o conhecimento, né, do que acontece para a gente ser um consumidor mais consciente, né? O que que eu estou colocando na minha boca? Qual é a história desse pedaço de alimento aqui, né? Dessa carne, desse leite, desse ovo, né? Eu acho que é um dever de todos nós, a gente ir atrás desse conhecimento. Hoje em dia tem tanta informação disponível, né? Tanto documentário, tanto vídeo no YouTube, que não são violentos muitas vezes, né? São mais informativos. E a partir daí, você tendo a informação, você tomar essa decisão aí é muito mais consciente, né? Então, eu acho que até esse livro, só a leitura desse livro aqui já é, tem bastante relatos. Então, o é problema eu acho que é o outro. medo das pessoas não quererem enfrentar essa realidade, né? Porque sabem que a partir do momento que assistirem, não vão conseguir mais manter hábitos, né? E aí é aquela coisa, o paladar e a ética. Qual que pesa mais, né? É, Qual que você alimenta? uhum, E puxando o gancho do que você falou, assim, de tudo, né? Eu queria citar uma referência dentro da doutrina espírita, porque, assim, padre, você falou tanta coisa que, que encaixa, sabe? Que conversa com a doutrina de uma maneira maravilhosa, sabe? O que nos une são as semelhanças, imagina, não são as diferenças, sabe? As pessoas ficam debatendo, né, para fazer o outro entender, ai, tem que ser a minha crença, não pode ser a sua crença, isso está errado. E se a gente percebesse, né, o quanto a gente tem de comum, né, que é a verdade divina, independente da sua forma, né, de como ela chegou nas pessoas, da crença ou da não crença, o importante é a gente ser um ser humano ético, né, e fazer o bem, não importa qual a criatura divina, né. E aí eu queria citar tá no artigo do Rafa, tô pegando vários porque tem tá bastante coisa certo. aqui, da benfeitora Joana de Ângeles, que é assim, a gente tem o médium, né? Tem tipo Chico Xavier, e tem outros médiums, por exemplo, o Divaldo Pereira Franco, que é um médium vivo. Ah, você tá tomando chimarrão? Desculpa. Oi, tererê. Não, É pode chimarrão? falar. É Desculpa de vegano? São Paulo. Que a gente é do sul, né? É vegano? Ai, que delícia. É vegano. Tem erva e água tem. Fiz uma pequena pausa. Adoro chimarrão. Enfim, e daí a gente tem então o Chico Xavier, né, que é um grande médium que nós tivemos, e tem o Divaldo, que também é um grande médium da atualidade, né, que ainda está vivo. E tem os benfeitores espirituais, que são os espíritos que passam a mensagem através do médium. E aí aqui tem uma Sim. mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual do Divaldo, que é esse que está vivo até hoje, né? Eu não Uhum. lembro qual é o livro dela, não está aqui na referência. Deixa eu ver se eu acho aqui na. Só para pegar o livro assim, se alguém tiver interesse. Peraí, rapidinho. Sim. É a referência 1. Ué, é a 1 mesmo? Peraí, eu tô vendo errado. Não, tem certo. Tá falando que é do Emmanuel? Ah, não, eu tô vendo errado. Gente, só peraí. Me embolei.
do Encontro com a Paz e Saúde. É um livro, capítulo 10, tá? Ele fala assim: Sim. o indivíduo que se apiada do sofrimento de seu próximo, vegetal, animal ou humano, desejando ajudá-lo, facilmente se ilumina, em face do conhecimento que possui em torno do significado existencial da vida na Terra. Esse fenômeno é resultado das tendências universais resultantes do processo de evolução moral, manifestando-se nesse expressivo sentimento de compaixão dos mais altos que a psique humana pode exteriorizar. Então, eu achei maravilhoso, porque aqui é um ponto importante para a gente entender que o próximo que Jesus veio trazer, né, é o próximo Sim. de todos os próximos, é mineral, é o ar, é o sol, é a lua. Por isso que São Francisco de Assis falava, né, irmão sol, irmã lua, irmã chuva, irmão solo, né? Então, sempre colocando, categorizando como todos pertencentes a uma família universal da criação divina, né? E aí eu achei Sim. interessante citar isso para a gente encaixar as duas crenças e mostrar que nós estamos falando da mesma coisa. Verdade. Com certeza. A compaixão é universal. Uhum, Né? Então, eu penso assim, é tão desgastante estar debatendo, argumentando, provando, uhum, e às vezes o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Não é aquele que não vê, mas né? Quando a mente é cega. Então, uhum, teria que colocar o alicerce, o fundamento, a compaixão, mata tudo. Não precisa discutir nada. É uhum, ter compaixão. uhum, com Isso certeza. não, tendo esse valor, essa virtude, esse dom de Deus, como Uhum, de Jesus teve para conosco, ele tinha compaixão, por isso que Jesus não veio aqui para curar ninguém, paralítico e cego, ele veio para pregar o evangelho. Se Jesus tivesse vindo e só pregado o evangelho, ele tinha cumprido a missão dele, morrido na cruz. Ele tinha cumprido a missão. Mas só que uhum, ele via o sofrimento e agia. Se nós tivesse a compaixão de Jesus, isso nem se discutia mais. Matadouros e fechar tudo. com Né? certeza. Então, Uhum, todas as formas de exploração. Então, o cristão, a campanha da fraternidade, nesse ano, ela foi a compaixão. E o uhum. grande modelo foi a Madre Teresa, a irmã Dulce, Ai, Santa Dulce Madu, dos Pobres, né? Santa Dulce agora. Uhum. Então ela e inspirada no bom samaritano, ou seja, o que é compaixão? É eu ver, eu sentir Uhum, e agir. Eu vejo, eu sinto, eu ajo. Isso é um uhum. verdadeiro. Agora, frente aos animais, a gente está assim só vendo, É, não sente nada. Quer dizer, a maioria, né? A gente sente, maioria. né? É. Sabe que a gente sente. A gente não sente e não faz nada. Uhum, Quem sente, faz. uhum. Então, o cartaz da campanha da fraternidade, você pode até pesquisar depois aí. Tem ali um montão de pobre em volta de Irmã Dulce, né? Que ela era dos pobres mesmo. Sim. Mas tem um cachorrinho junto. Uhum, Um cachorrinho ali junto ali. Então, os animais estão incluídos ali. com Porque certeza. São Francisco também dizia, ó, os animais também merecem da nossa ajuda, são dignos da nossa ajuda, e qualquer coisa que se faça a eles de bom, Deus vai recompensar um dia. É para Deus que a gente faz, né? Eu digo assim, teve um amigo meu, uma família de amigos, eles me Só para disseram uma coisa. rapidinho, só pra falar que eu acho que deve estar quase acabando, deve faltar uns 2 minutos, que fechou 11 horas, aí mais o tempinho que eu fiquei para abrir, só para te avisar que tá acabando o tempo. Mas pode continuar. Aí ele disse que ele trabalha assim com visão para a rua, então ele vê tudo que acontece assim nas casas. E aí ele viu um dia que um cãozinho foi atropelado. E o Uhum, cãozinho foi buscar ajuda de uma casa. E
é uma família, assim, que está sempre acontecendo desgraça lá. Uhum. Então, e tinha uma criança. E a criança ficou desesperada para ajudar o cachorrinho. Mas a mãe veio lá e tocou o cachorro embora e censurou a criança, e bateu na criança. Uhum. Aí alguém lá parece que ajudou o cachorrinho. Então, Uhum. olha só, Deus deu uma oportunidade para aquela família ter uma bênção, pelo menos fazer alguma coisa para salvar a alma. Deus deu a oportunidade. Que E eles sejamos todos assim. chutaram aquela oportunidade.